Bom dia, paz do Senhor. E estamos juntos aqui, já chegou algumas pessoas para mais uma live de Escola Bíblica Dominical. E essa manhã vai ser uma manhã de bênção. Chegou aqui, já está aqui a Tati Brito. Bom dia, paz do Senhor, Tati, que Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. E deixa eu ver quem mais chegou aqui. Tem 7, mas só apareceu um aqui para mim. Dá um oi aí, escreve alguma coisa que aparece. Micael, Deus te abençoe, querido. Agora começou a chegar, pastor. Missionária Marta, Deus te abençoe, missionária. Diaconisa Cristina, paz, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos estarmos orando para darmos início a essa escola dominical, enquanto algumas pessoas chegam. Nós vamos estar dando início a essa escola dominical, continuar no livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja começou. Amém? Vamos estar orando essa manhã. Senhor Deus, Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, por esta manhã, te agradecer, ó Pai, por esse dia, por cada vida, Senhor, que estará conosco assistindo essa EBD. Pai, tome em tuas mãos, Senhor, cada uma das famílias. Ó Pai, eu quero te pedir nesta hora, guarda os teus filhos, abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, pastor Luiz. A paz do Senhor, amém, querido? Graças a Deus. Você vai chegando aos poucos, né? A gente vai dar aqui início à aula do livro de Atos dos Apóstolos, partindo do capítulo 13, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? E eu espero que até aqui tenha sido frutífero essas aulas de Atos dos Apóstolos, que é, como é falado, o berço da igreja. A gente vai começar aqui a partir do capítulo 13, você pode abrir a tua Bíblia aí, né? E a gente vai ver aqui a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Só para lembrar, né? Barnabé, o nome dele era José, e foi colocado como Barnabé, que é o significado de filho da consolação, né? O próprio Paulo, né? Na verdade aqui, né, tá, o título é Barnabé e Saulo ainda, né? Depois ele vai começar a chamar de Paulo. É interessante que Saulo é um nome hebraico, né, que vem de Saul, era o primeiro rei de Israel, e era muito comum, antigamente havia essa troca, né? E a troca de nome era uma troca de vida. Na antiguidade era assim. Vai ver que Jacó passa a chamar Israel, o próprio João Marcos, né? João é um nome grego, ou melhor, João é um nome hebraico, Marcos é um nome grego. Então, como Paulo ia se apresentar aos gentios, no caso de Saulo, né? E se apresentar com o nome de Saul seria um pouco complicado, né? Como o primeiro rei de Israel. Saulo significa Saul. Então, Paulo agora, ele é chamado de Paulo, que quer dizer pequeno, humilde. Antioquia, depois de Jerusalém, foi o maior centro de adoração cristã do Antigo Testamento. Era como se, fora Jerusalém, que os apóstolos estavam lá, era o segundo quartel-general, né, da igreja primitiva. Era ali que se concentravam as principais pessoas, depois, logicamente, de Jerusalém, onde os apóstolos, a maioria, ficavam. Havia alguns profetas e doutores da lei, a saber Barnabé e Simeão. E Barnabé também era levita. Bom frisar isso, tá? Barnabé era um levita, tá? E Simão, chamado Níger. Níger, nós temos um país hoje chamado Níger, né? Níger, Nigéria, tem outro país naquela área ali. A palavra Níger quer dizer negro.
e Lúcio Cirineu, que era a cidade de Cirene, né? Até um homem ajudou Jesus a carregar a cruz, né, pastor? Era um rapaz Cirineu. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. E assim estavam enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salmânia, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. Então você vai ver que agora está aqui Paulo, né? Saulo Paulo, como você quer chamar, Barnabé e João, que no caso não é o apóstolo João, é João Marcos, né? Que está junto com ele lá. Você vai ver depois uma separação, né, dessa situação toda aí. E atravessando a ilha de Pafos, acharam certo judeu mágico, profeta chamado Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistias Elimas, o encantador. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, né, aqui ele vem trazendo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar o reto do caminho do Senhor. Imagina se a gente falasse isso hoje, né? Chegasse uma pessoa na rua, filho do cão, cheio de todo engano, cheio de toda malícia. Tem uns doidos aí que podem até falar, né? Mas o apóstolo Paulo, de respeito, né? A pregação do apóstolo Paulo era tipo o João Batista, né? Raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Era mais ou menos assim, né? Então a gente vai ver que agora o apóstolo Paulo e Barnabé, ele vai pregar no local chamado Chipre, que nada mais é do que o bairro, o local, a cidade aonde nasceu Barnabé. Porque Barnabé, ele nasceu, né? Ele foi para Jerusalém, né? Ele aprendeu porque Paulo, na verdade Paulo é de Tarso. Tarso, ela tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, né? Hoje é a Turquia. Hoje Tarso seria a Turquia. Hoje a Turquia é uma cidade que ela subiu muito, né? Porque hoje as ruas de Turquia, eu estava vendo um estudo que as ruas de Turquia, ela fica 6 metros acima da rua que Saulo caminhava. Olha quanta coisa jogada por cima para criar uma cidade. Então, por baixo da Turquia ali, está essa história toda. É por isso que os arqueólogos têm muita dificuldade de achar as coisas, porque às vezes em cima da situação tem uma nova cidade que foi criada. Então, Paulo, ele era de Tarso, né? Que tinha aproximadamente 2.000 habitantes. Paulo, a família de Paulo era uma família que não tinha pouco dinheiro, tanto que Paulo, ele foi para Jerusalém, né, para fazer um seminário com Gamaliel. E se fosse hoje, seria essas faculdades dos Estados Unidos aí, né? Eu não vou nem citar o nome para não errar, Massachusetts, sei lá o nome que é. Mas tem o Harvard é mais fácil. Como se fosse a faculdade de Harvard. Então Paulo, ele só ia para lá, só ia aprender com Gamaliel lá. Pessoas que tinham um QI já excepcionalmente alto, né? E tinha condições financeiras de manter o estudo lá. Então Paulo, ele foi até Jerusalém aprender com Gamaliel, né? E Barnabé está nesse meio de aprendizado, né? Paulo fazia, e o judeu, ele aprendia um ofício. Quando fala fazedor de tendas, parece uma coisa tão insignificante, né? Mas na realidade, o fazedor de tendas antigamente é como se fosse um arquiteto hoje, como se fosse design, né? Engenheiro, né? Não era pouca coisa não. Paulo parava no deserto, fazia uma tendinha e botava a pessoa lá. Não era assim não. O pastor Saulo está te assistindo lá, falar em Saulo. Um abraço, pastor Saulo.
Então não era uma profissão como pastor de ovelha, que era uma profissão que era a pior profissão que botava, né? Era uma profissão que não era bem vista. Vamos que Davi era largado lá como pastoreando ovelha, né? E Paulo não, Paulo ele tinha esse ofício Você vai ver que lá na frente ele vai encontrar Áquila e Priscila, que são marido e mulher, e Áquila tem a mesma profissão de Paulo, e eles se combinam ali e trabalham juntos, né? E Barnabé era um cara também que era um cara instruído. Você vai ver que na escolha lá dos diáconos, que é da ciência social, né? Barnabé está ali doando as coisas, que é um levita, né? Um levita, Barnabé também era instruído. E agora Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária agora, eles estão enviados para o local, para a cidade de que Barnabé nasceu. Exemplo básico: você nasceu em Duque de Caxias, você foi estudar nos Estados Unidos, aprendeu, e agora você foi enviado dos Estados Unidos para ensinar as pessoas que estão em Caxias. Então Barnabé nada mais nada menos está pregando, provavelmente para a sua família, para os seus amigos, né? Para os amigos de infância. Então agora Barnabé tem um desafio, querido, de pregar dentro praticamente da sua própria casa. E é esse, acho que é o maior desafio da igreja, dos crentes hoje, acho que é esse, né? Encontramos pessoas na rua, né? Pegamos o folhetinho, né? Falamos a paz do Senhor, meu irmão, e falamos de Jesus, falamos de tudo, né? Saímos afora, entramos em lares, fazemos missões, nunca vimos a pessoa na vida, parece que a gente conhece a pessoa há tanto tempo, né? Damos a paz, cumprimentamos, se pudesse se abraçava, mas quando chega dentro da nossa casa, a situação é um pouco diferente. Parece que quando chega dentro da nossa casa, um trave maior para que esse evangelho ele fosse pregado, né? Parece que é um entrave maior. É muito difícil você pregar para sua mãe, pregar para o seu pai, pregar para o seu filho, né? Afinal de contas, nasceu, está ali contigo, né? Jesus já falava isso, que um profeta ele não tinha honra Na casa, né? na sua casa. Jesus já falava isso. Por quê? Pela dificuldade de ter, talvez até credibilidade, né, pastor? De credibilidade, às vezes dá mais, as pessoas da nossa casa dá mais atenção ao que é falado por uma pessoa que vem de fora, né? É por isso que o culto no lar às vezes às vezes não, ele é importante, porque às vezes, né, a gente entra no lar que talvez o pastor está lá pregando dentro da casa dele e com uma pessoa de fora e às vezes está batendo a mesma tecla que o pastor bate, A mesma coisa. falando a mesma coisa, né? E às vezes a incredulidade é tanta da nossa casa que talvez pense assim: poxa, mas o meu pai pode ter falado alguma coisa para esse pastor que veio aqui, ele está falando a mesma coisa. É a dificuldade, né? A maior batalha que hoje nós temos, né, é às vezes pregar dentro da nossa casa, ganhar a nossa família. Mas chegou a hora de Barnabé enfrentar talvez o maior desafio da vida dele, né? Lembra de Jesus? Ah, mas não é esse aí né? Quando Jesus chegou lá na terra dele, né? Ah, mas não é esse aí o filho de José, não é esse aí o carpinteiro, não é esse aí que estava lá, né? É esse né? Aí poderia falar para Barnabé: não é esse cara aí que estava aí? O próprio Jesus saiu de dentro da sua cidade e disse: o profeta de casa não tem honra. Então é difícil. E é onde que o testemunho, as suas atitudes, que vai fazer toda a diferença dentro do seu lar, juntamente à sua família, juntamente aos seus amigos, que vai fazer diferença, porque é muito fácil olharmos para algumas pessoas e falar assim: ela é... O pessoal está reclamando aqui, não está aparecendo, Luiz. Ó, aqui para nós está normal. A gente tem dois monitores aqui. Sai de novo, sai e entra de novo para dar uma olhada. Porque... Fala aqui. Fala para nós aí, porque no nosso monitor aqui tá aparecendo normal. Eu até afastei um pouquinho a câmera porque o pastor Saulo falou que não estava aparecendo a gente,
Missionária Marta, sai e entra de novo. Me dá um feedback aqui para ver se está aparecendo ou não. O Rogério também falou a mesma coisa, que não está aparecendo. Está aparecendo aí? Tá, não está aparecendo? Ela está no telefone, que não presta atenção. Tayane, Está aparecendo aí? ó, a Cristina está dizendo que está normal. Oi? Mas aqui para Ó, a nós. Tati está dizendo que está normal, a Cristina está dizendo que está normal. Missionária Marta, sai e entra de novo aí e coloca aqui para ver. A Priscila está dizendo que está normal. Ó, a gente vai continuar, vai escutando a voz aí. Não olha para nossa cara feia, não. Vai ouvindo a voz aí. A Alcilene falou que está normal. O Rogério tem que abaixar a câmera. Traz aqui, Tayane, vai me dar uma olhada. Que para mim aqui está normal. E para muitas pessoas está normal. Tá, a missionária Marta está vendo. Quem não está vendo normal, sai e entra de novo. Deixa eu ver aqui, Tayane. Tá sim. Não é o zoom do seu telefone. A Tayane também está meio esquisito. O Ruth falou que está normal. A gente Tá vai normal. continuar. Dá para ouvir a voz aí? E sai e entra novamente, só para fazer esse teste. Aí para fechar a aba do Facebook Fecha o Facebook e abre de novo. Vamos lá. Porque a gente tem que ganhar tempo aqui. Então, o maior desafio de Barnabé aqui foi ir para Chipre, né? Na sua primeira viagem missionária, que é o maior desafio da igreja hoje, é ser crente dentro da sua própria casa, né? Na nossa própria casa, na nossa casa são as maiores batalhas, a maior dificuldade que a gente tem. E você vai ver que Barnabé ele foi muito bem sucedido, né, em Chipre, juntamente com o apóstolo Paulo, né? E a gente vai começar aqui vendo nomes conhecidos. Como eu falei, o livro de Atos, ele, por exemplo, o livro de Timóteo, a igreja da Galácia, a igreja de Tessalônica, todas as epístolas de Paulo vai sair do livro de Atos. Se a gente vai encontrar aqui esses camaradas todinho, Timóteo, vamos encontrar esse pessoal todinho aqui nessa história aqui, né? Então aqui Paulo ele vai fazer um discurso na sinagoga em Antioquia, né? E Paulo ele vem sempre trazendo a história do povo hebreu, lá da promessa que fez. Só vai ser diferente quando ele chegar na Grécia, porque a Grécia na realidade não conhece a história do povo hebreu. Então Paulo vai usar a própria cultura grega para falar da palavra de Deus. A gente vai ver isso lá na frente, né? Então Paulo ele vem aqui trazendo a história e informando que Jesus ele era o cumprimento, né, de todas as escrituras. No versículo 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradizendo que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é necessário que vos pegasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentio. Como Paulo chegou lá e encontrou muito judeu, né? Judeu, aí vai cair naquela que a Bíblia vai dizer que veio para os seus e os seus não receberam, mas para todo aquele que recebeu, fez chamado filho de Deus. O apóstolo Paulo usou aqui na realidade a justiça de Deus. Falou: olha, está cheio de judeu aqui, vamos pegar para eles primeiro. Então eles rejeitaram a palavra. No versículo 51, o apóstolo Paulo ele faz uma coisa, diz assim, ó: sacudindo porém contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. A gente vai ver que Jesus já fez isso. Falou: um profeta não tem honra na sua casa, sacudiu as suas vestes e partiu para outra cidade. Era um sinônimo de protesto, né, que eles faziam. Então Paulo agora ele intensifica. Agora ele vai entrar em lista em Derbe e em Icônio, na realidade.
e depois ele vai voltar para Antioquia. Por quê? Como eu falei, Antioquia era o segundo quartel-general cristão. Então o que acontecia? Paulo, ele tem até uma seita que faz isso. Ele saía para um campo missionário, né? Ele ia, visitava cidade, depois ele voltava para Antioquia e trazia o relato de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo aquilo de como o evangelho ele estava sendo pregado, até porque, a gente vai ver lá na frente, que enquanto o apóstolo Paulo estava pregando, isso chegava a Antioquia, mas chegava meio distorcido, né? Chegava meio esquisito. A gente vai ver que o apóstolo Paulo foi obrigado a fazer certas situações, antes dele ser preso, exatamente porque o apóstolo Paulo falava lá, alguns judeus aqui, fariseus, distorcia em Antioquia, porque eles queriam atingir o centro, o segundo maior centro da cultura do cristianismo. Então agora eles vão entrar aqui nessa cidade, e no versículo 9, Paulo já vai encontrar aqui com uma pessoa enferma, e no versículo 9, este ouviu falar de Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado. E no 14, e no 12, estavam também, no 10, disseram em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz em língua icaônica, fizeram os deuses semelhantes aos homens, disseram, chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio chamaram Paulo. Na realidade, eles estão falando aqui da cultura grega, porque Júpiter aqui no caso é o deus Hermes, se eu não me engano, e Mercúrio é Zeus, né? Então eles, a todo momento eles acharam que, porque ali havia uma história, que essa cidade foi fundada por esses deuses, né? E que eles um dia voltariam para essa cidade. Então quando Paulo e Barnabé fazem esse sinal, eles falam, os nossos deuses, eles voltaram. E os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a porta touros e nada, queriam com a multidão sacrificar Paulo e Silas. Então você vai ver que agora Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé agora, eles entram numa cidade totalmente idólatra e as pessoas confundem Paulo e Barnabé como dois deuses, né? Como hoje não é diferente. Hoje não é muito diferente. Tem pessoas que são idolatradas como deuses. Tem uma religião aí que a gente não vai falar o nome, que se você pegar uma Bíblia, né? Pegar a Bíblia e pegar o livro dessa pessoa, e se essa pessoa falar que A é B, e a Bíblia falar não, A é A, eles vão ficar com o livro dela. A gente não fala o nome por ética. Mas, querido, nada nessa vida vai superar a palavra de Deus, né? Nada nessa vida vai superar essa palavra. Essa palavra a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então Paulo, eles passam por essa situação. No 14 vai dizer, ouvindo porém Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, soltaram para o meio da multidão, dizendo, varões, por que fizesse essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e anunciamos que vos convém. Dai dessa vaidade do Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual no outro tempo passado deixou andar todos os povos nos próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, nem testemunho beneficiando-os lá do céu, dando vós chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria ao vosso coração. Então, Paulo ele vem trazendo a história do hebreu de novo. A gente vai ver que é diferente na Grécia. Quando chega no 19, ele vai dizer assim, sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Vai cair no que eu disse. Havia judeus ali, né, em Antioquia, ainda que fosse quartel-general,
ainda que fosse o local, o segundo principal local de adoração, havia judeus que era contra o caminho. Toda vez que você ouvir a palavra caminho, vai se referir à pregação do Evangelho, porque até então lá, quando você passa a falar de Jesus, né? Lá em Antioquia foram conhecidos como cristãos, mas muitas vezes você vai ouvir falar, olha, eles pregavam contra o caminho. Quando você ouvir essa palavra caminho, lembre-se que é a pregação de Jesus Cristo, né? Então Paulo aqui foi apedrejado e saiu dali quase morto. Eu trouxe aquela pregação das situações que Paulo passou, né? Então você vai ver mas rodeando os discípulos, levantaram-se, entraram na cidade. No dia seguinte saíram com Paulo e Barnabé para Derbe, versículo 20, tá? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, voltaram para Antioquia. Você vai ver que Paulo, querido, às vezes para você ter um evangelho bem sucedido, você ganha muita pedrada, você ganha muita paulada, né? O evangelho ele cresce assim, infelizmente, né? Infelizmente o evangelho ele cresce assim. Quer falar uma coisa? Não, tá. Infelizmente o evangelho cresce assim. O apóstolo Paulo apanhou muito, sofreu muita ameaça de morte a todo tempo. Mas a gente vai ver lá na frente que Jesus aparece para Paulo e fala: Paulo, não se preocupa não, que é necessário que você chegue até Roma. Então Paulo ele estava com essa promessa, né, de chegar até Roma. A gente tinha até aquela pregação lá quando eu li isso aqui me lembrou outra pregação em Minas Gerais, não sei se foi em Minas Gerais ou aqui em Silas. Vai a Roma, você vai para Roma, não esquenta não, você vai até Roma. Que Paulo tinha essa situação, ia até Roma, né? Como Pedro tinha aquela promessa de, né, ser morto só velho. Então, a situação aqui é que eles viviam muito pela fé, e que é a realidade, né? Vivia pela fé e pela promessa. O que hoje tem faltado no meio da igreja é viver as promessas em meio à fé. Às vezes nós temos a promessa, mas não temos a fé. Ou às vezes temos a fé e não usamos a promessa. E isso acaba distanciando as nossas vidas do propósito de Deus. E hoje, a primeira oportunidade que a gente tem de luta, a decisão nossa é retroceder, né? Entenda uma coisa, querido, você só está aqui, e nós só estamos aqui primeiramente por Deus, lógico, e segundo, por esses homens aqui, Paulo, Pedro, Apolo, Timóteo, Barnabé. Foi um cara influenciador, um cara apaziguador, um cara do bem. Então, querido, nós estamos aqui hoje por causa desses homens, logicamente, né? Depois de Deus, né? Primeiramente por causa de Deus, depois por esses homens. Então a gente vai pensar assim: olha, o evangelho, ele é conquistado, o céu é conquistado à força. Você está passando às vezes uma luta dentro da tua casa, é porque a tua família é conquistada à força. Os teus amigos é conquistado à força. É muita pedrada, é muita situação controversa, é muita situação que tem que enfrentar. Crente enfrenta muita situação, mas é no meio dessa situação que grandes coisas acontecem. Paulo ele via, pastor, vários milagres, várias coisas maravilhosas, contemplava todo dia milagres e milagres, mas isso não tirava a luta que ele enfrentava. Talvez você está enfrentando a maior luta da tua vida hoje, não sei, teu coração está triste, a tua vida está triste, você está cabisbaixo, mas no meio da luta, o apóstolo Paulo ganhou pessoas para Cristo. Lembre-se, Barnabé está pregando na sua cidade, Barnabé está ali pensando, imagine agora o coração, Barnabé poderia pensar assim: pô, está sendo aqui difícil, imagine quando eu for lá na casa dele, né? Como é que vai ser quando eu entrar lá dentro da minha parentela, quando eu for visitar lá? Imagine como é que vai ser. Talvez a Bíblia não relata, mas talvez enfrentou lutas terríveis. A Bíblia não relata, mas enfrentou lutas terríveis. Mas tu acha que Barnabé desistiu? Tu acha que Paulo... Sabe qual é a maior prova que Paulo não desistiu? A maior prova que Barnabé não desistiu? Eu.
é a maior prova disso. A maior prova disso. Coloque aqui se já melhorou, por favor. Se já está vendo, já está melhor. A maior prova é isso. Que você pode estar passando por luta, querido. Pode estar passando por dificuldade na sua casa, na sua família. Mas continue pregando a palavra de Deus, porque os frutos ele vêm, né? E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriu os gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, 3 anos aproximadamente. Agora Paulo, ele volta para Antioquia, reúne as pessoas que estão ali, e ele começa a falar dos milagres que Deus fez, das coisas que Deus tinha operado. E agora, passados aproximadamente 3 anos, pintou uma grande divergência entre o povo judeu. Por quê? A questão era a seguinte: eu precisava ser circuncidado, eu precisava me converter ao judaísmo. Paulo, ele não tomou essa decisão sozinho. Ele chegou em Antioquia, no capítulo 15, alguns dentre os apóstolos subiram de Jerusalém, resolver aquela questão. Que questão era essa? Está no capítulo 15. Da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidar conforme o uso de Moisés, não podereis se salvar. Então você vai ver que ainda havia, a igreja estava crescendo, ainda havia pequena divergência entre a lei mosaica e aquilo que Paulo estava pregando. Então eles achavam o seguinte: olha, se não circuncidar não adianta aceitar Cristo. Então eles estavam presos a rituais, né? Então a situação se tornou uma proporção tão grande que eles fizeram um concílio, uma assembleia, para tomar a decisão. Na realidade, é necessário circuncidar, sim ou não? É necessário observar a lei, sim ou não? É necessário se converter ao judaísmo e praticar a lei de Moisés, sim ou não? Isso aqui está decidindo a nossa vida hoje. Você vai ver que no Evangelho, no livro de Gálatas, Paulo, ele vem relatando, querido, que a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Então, no versículo 2 e 3, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão. E eles foram relatando tudo, falando do que acontecia com os judeus. Quando chegou no versículo 22, saiu a decisão. E pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, enviar Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e entra em cena agora Silas, pela primeira vez, ou Silvano, varões distintos, e por intermédio dele escreveram o seguinte. Então agora Silas, ele vai até Antioquia com uma carta na mão. Silas é o portador da carta, que vai ser lida à igreja dizendo: olha, não é necessário circuncidar, não é necessário observar a lei mosaica, não é necessário observar o que Moisés escreveu para ser salvo, não é necessário participar, né, da circuncisão, não é necessário, né, aquela situação de sábado, mas nada disso. A fé é suficiente para trazer a salvação. A fé é suficiente para levar o homem a Deus. Toda a carta, Silas, que pela primeira vez é mencionado o seu nome na Bíblia. Toda vez que você vê a palavra Silas, vê a palavra Silvano, é a mesma pessoa. Vamos voltar aqui, né? Que Paulo é Saulo, João, Marcos, Jacó, né? Israel, Abraão, Sarai, Sara, né? Então você vai ver, né?
Barnabé, José, Barnabé. Você vai ver que sempre mudava. Você vai ver que quando o nascimento de Moisés, né, foi chamado Moisés porque ele foi tirado das águas. Então o nome da pessoa tinha muito a ver com aquilo que acontecia, né, com o que acontecia naquele momento. Então você vai ver que conforme os filhos iam nascendo, né, os nomes eram dados com um significado bem propício àquele momento, né? E agora, versículo 30 do capítulo 15, tendo eles despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão e entregaram a carta. E agora eles apresentaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo ali algum tempo os irmãos, os deixaram e voltaram para os apóstolos, né? Porém Silas ficou. Então agora Silas e alguns discípulos vieram, não estou falando dos 12 não, tá? Estou falando de outros. Vieram, trouxeram a carta do concílio foi lida, e agora o que está valendo é aquilo ali. Os outros voltaram, e agora Silas ficou. Por que Silas ficou? Você vai entender por que Silas ficou. Porque agora vai começar a segunda viagem missionária de Paulo. Agora Paulo, há uma separação entre Paulo e Barnabé, acerca de João Marcos, que se afastou deles lá atrás. Alguns dias depois, no capítulo 15 ainda, versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por toda a cidade, que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que estão. Então você vai ver que agora Paulo e Barnabé, o que eles decidem? Olha, nós ganhamos crentes lá em Caxias, e eles estão lá. Vamos lá ver como é que eles estão. Nós ganhamos crente em São João. Vamos lá ver como é que eles estão. Nós ganhamos crente lá no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que eles estão. Querido, Paulo e Barnabé estão nos ensinando uma coisa importante. Não basta você ganhar para Jesus. Não basta você encher a tua boca e falar assim: olha, o Joãozinho aceitou Jesus ontem, eu fui na casa dele e ele aceitou Jesus, depois largamos ele para lá e ele que se deu o jeito dele. Paulo nos ensinou o seguinte: olha, não basta ganhar para Cristo, mas tem que cuidar, tem que monitorar, tem que assessorar. Paulo estava ensinando para nós, querido, que era necessário ganhar para Cristo sim, mas você cuidar, saber como é que está aí na situação, como é que está a nova vida, qual é a dificuldade que ele está enfrentando, o que ele está vivendo, porque nós bem sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, há uma rejeição. Rejeição de quem? Rejeição da nossa parentela, rejeição para os nossos amigos. Por quê? Porque quando há uma conversão, o que se entende? O Joãozinho que ia para o bar beber, né, todo sábado à noite, agora não vai mais. E o amigo dele está ligando para ele, falando: aí João, vem aqui tomar uma cerveja, que a galera está reunida. E o João vai falar para ele assim: poxa, mas agora eu sou crente. Para com isso, rapaz, você é bobo. Vem cá, a galera está aqui reunida, pô. Está todo mundo aqui brincando, se divertindo. Para com bobeira. E quando essa pessoa desligar o telefone, vai falar: o João agora é crente, agora é maluco, agora é alienado. E na própria casa ele vai sofrer perseguição, né? Agora meu pai só quer saber de Jesus, só quer saber de Bíblia, agora não quer mais ouvir pagode, agora não quer mais ouvir funk, agora ele só quer ouvir louvor. Então a pessoa, quando ela se converte, ela começa a sofrer rejeição, e tem muitos que não conseguem suportar e acaba abandonando. E o que Paulo está dizendo aqui: olha, é necessário cuidar. É necessário tratar.
E nós pecamos muito nisso. Nós falhamos muito nisso. Então, Paulo, na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, ele teve por vontade, né, ir nas próprias cidades que eles já tinham ido. E você pode estar se perguntando e dizendo o quanto isso é importante. O quanto isso é importante, né? Porque quando a gente vai ver Paulo, ele ganhava as pessoas para Cristo. Você vai ver que, por exemplo, lá em Éfeso, Paulo colocou Timóteo como responsável da igreja em Éfeso. E Timóteo ainda era novo. Você vai ver lá no livro de Timóteo, quando a gente estudar a palavra lá em Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, olha, não deixa ninguém rejeitar a tua mocidade. Vai mais. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Olha como o apóstolo, né, ele vai escrever a carta a Timóteo, que já tinha andado com Paulo um tempo, encorajando Timóteo, porque Paulo sabia da dificuldade que Timóteo estava enfrentando. Paulo sabia da dificuldade que ele estava enfrentando com a oposição que ele enfrentava lá onde ele estava. Então você vê, olha a importância disso. Olha que Paulo, que a gente vai lendo a Bíblia, né? A gente vai lendo a Bíblia, e essas coisas às vezes passam despercebido pela gente, passa despercebido pela igreja. Paulo, ele poderia chegar aqui e falar assim, sabe tipo, o Barnabé, a gente já foi para essas cidades, vamos para a Grécia logo e vamos pregar o evangelho. Paulo falou: não, vamos visitar as igrejas que nós já fomos, vamos visitar o pessoal que a gente ganhou. Então esse ensinamento que fica para nós, não basta você ganhar o Zequinha para Jesus, você tem que cuidar dele, você tem que tratar dele. Paulo sabia disso. Paulo falou: não basta eu ter passado pela cidade, ter ganho o Joãozinho, tem que voltar lá e saber como é que ele está, porque vai chegar o telefone para ele, se hoje, como eu falei, vai ligar lá o Zequinha que Paulo ganhou, né? Como eu falei aqui, vai ligar o camarada e vai falar assim: Zequinha, a galera está reunida aqui, vem tomar uma cerveja com a gente. E o Zequinha vai falar: não posso mais, porque agora eu sirvo a Cristo. E essas pessoas vão escarnecer dele e falar: caramba, agora ele é quadradão, agora ele não bebe mais, agora ele é maluco, ali vai sofrer isso. E Paulo sabia que essas pessoas iam sofrer isso, pastor. Verdade. Então Paulo falou: olha, eu tenho que voltar lá e confirmar, eu tenho que voltar lá e ver como é que eles estão. Então você e eu aprendemos aqui hoje que não basta ganhar para Cristo, tem que cuidar, tem que tratar, tem que saber como é que está. Como eu falei, é porque eu não sei estatística, mas provavelmente muitas pessoas, querido, desistem, porque travam batalhas dentro do lar, travam batalhas dentro do trabalho, travam batalhas dentro de uma faculdade. Você não sabe quanto a pessoa sofre na faculdade. Só quem faz faculdade, querido, sabe o quanto eu sofri na faculdade. Então as pessoas travam batalha por essa fé. Eu me lembro que eu até contei aqui que me chamaram para orar pelo morto. Na faculdade? Não, no trabalho. Me chamaram numa festa, pararam tudo a festa para me orar pelo morto. Né? Peguei, orei, não pelo morto, orei agradecendo a Deus pelo tempo de vida que ele esteve conosco, né? Pela pessoa que ele foi, uma pessoa maravilhosa. Orei pela sua casa, pela sua família. E orei por aquele estado e terminei a oração. Porque é desafiador, né? Porque é desafiador, porque as pessoas querem te desafiar. A todo momento nós estamos desafiados. O próprio Paulo matou Estevão, matou ilegal. Uma morte ilegal. Porque só quem poderia determinar a morte era Roma. O judeu não podia matar o outro. Você vai ver como Jesus
aquela mulher adúltera foi levada para Jesus, eles fizeram uma pegadinha com ele. Por quê? Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, ele estava indo contra Roma, porque só Roma podia mandar matar. Se Jesus falasse, não pode apedrejar, está indo contra Moisés. Era uma pegadinha a todo momento. O Evangelho, a todo momento você é desafiado. A todo momento é desafiado. Então, quando Jesus estava ali, Jesus, se eu mandar apedrejar e matar, eu estou contra Roma, estou contra César. E vamos dizer que realmente eu quero me levantar exatamente. Como rei Eu tenho mais autoridade que César. E se eu não mandar apedrejar, o povo vai dizer que eu estou contra Moisés. Porque até então Moisés é o cara do Pentateuco, da Torá. Jesus, sabiamente, né, tomou aquela decisão maravilhosa e falou, olha, é verdade, Jesus poderia dizer, é verdade, tem que matar realmente a pedra, mas quem tem pecado pode atirar. Jesus não falou assim, ela não tem que ser apedrejada, falou, ela tem que ser apedrejada. A lei de Moisés fala isso, entre linhas. Falou, mas quem não tem pecado pode começar a fazer o que Moisés falou. E a galera, capinou fora. E o evangelho é desafio a todo momento. Você é desafiado. Você vai sentar no local, a pessoa vai tomar uma cervejinha aí. Verdade. Toma uma cervejinha aí. E para quem já bebeu, para quem já viveu nesse mundo, é muito tentador mesmo, porque a pessoa tem essa vontade. E aí é onde nós falamos daquela luta da carne e do espírito. E é onde você consegue matar a carne, porque você tem até vontade de fazer, mas você acaba não fazendo, porque hoje você é uma nova criatura, hoje você é alguém escolhido em Deus, hoje você é alguém que entende a voz do Espírito Santo, você acaba não fazendo. Então, em Atos 13:13, deixa eu ler aqui contigo, e chegando a Pergue da Pamífila, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Então João se apartou lá em 13. E aqui vai haver uma pequena desconforto entre Paulo, no capítulo 15 aqui, no versículo 36, e Barnabé aconselhava tomar consigo João Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha, que é Atos 13:13, se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, se apartando um do outro. Barnabé levou consigo Marcos, que era seu primo, se eu não me engano, e Paulo, eu lembro no capítulo 15, que eu falei aqui, teve um concílio lá em Jerusalém, para saber se o judeu, o novo convertido, tinha que circuncidar ou não, tinha que obedecer a lei mosaica ou não, e foi decidido que não, e mandaram um portador lá, levar essa carta, que o nome dele nada mais era mais do que no capítulo 22, Silas, que ele vai entrar pela primeira vez em cena, que era o homem que levou a carta na Antioquia, dizendo, não precisa se circuncidar, não precisa obedecer a lei mosaica. Então Paulo aqui, Barnabé vai com seu primo João Marcos, e Paulo agora vai com Silas, porque a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 33, detendo ali algum tempo, os irmãos deixaram e voltaram para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar. Então Deus, ele faz tudo certo, Silas não ficou por acaso, falou assim, tá aqui de bobeira aqui, Silas na realidade tinha um propósito de ficar ali, e você tem um propósito naquilo que você foi chamado. Talvez você pense assim, vou pregar na Shalom porque a igreja é perto da minha casa, estou aqui, não é isso. Ou até quem mora longe, fala, poxa, eu moro tão longe, congrego lá na Shalom, mas há um propósito de Deus. Deus não faz nada sem propósito. Deus, ele é um Deus de propósito, um Deus que, quando ele te leva a viver algumas situações, debaixo ou por trás desta situação, há um propósito de Deus. Então Silas tinha um propósito de ficar aqui. Silas tinha um propósito de ficar na igreja. Você que é da comunidade Shalom, da outra igreja, você tem um propósito onde você está. Você não está ali por acaso. Silas não foi levar aquela carta por acaso. Entenda isso. E quando houve essa situação aqui, entre Paulo e Barnabé, agora a comitiva, que era uma comitiva só, agora elas são duas. Agora,
Barnabé e João Marcos partem para um lado, e Paulo e Silas agora partem para o outro. Então agora Paulo ele tem um novo companheiro de viagem, mas a mensagem ela continua sendo a mesma, né? E no versículo 40, né? E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos e passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas, ó, confirmando de novo, ó, o que eu falei aqui, visitando, ver como é que eles estão, consistência, né? como é que tá, Ver como é que tá. Como eu falei, Paulo, a gente vai conhecer agora um homem muito importante da Bíblia, que Paulo colocou ele, como eu falei, como pastor lá em Éfeso. Quando ele chegou em Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo chamado Timóteo. Você vai ver que Timóteo é o resultado, né, da primeira pregação de Paulo. Porque você vai ver que Timóteo, a família de Timóteo, a família de Timóteo era crente, né? Sua avó, Lloyd, se não me engano, né? Só que aqui tinha um problema muito sério com Timóteo. A gente vai ler aqui agora. Qual era o problema no Timóteo? Timóteo era visto como samaritano. Timóteo não tinha diferença nenhuma de um samaritano. E Timóteo não ia ser muito bem aceito pela comunidade judaica. Então a gente vai ler aqui, ó. E chegando a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas seu pai era grego. Olha o problema que tinha aqui. Seu pai era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, tornando circuncidou Timóteo, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E automaticamente Ia haver um problema. a gente está falando aqui sobre circuncisão, e muito crente passa anos na igreja e não sabe o que é. Então, se você não sabe, depois coloca aí só para ter vergonha, não, só para a gente poder explicar. Ou se já sabe, amém. Então aqui vai entrar em cena Timóteo, né? Timóteo, como eu falei, jovem, né? Berço evangélico, um pai grego que foi circuncidado. Paulo confiou, querido. Paulo confiou. Eu digo isso por ler a Bíblia. Paulo confiou uma das piores igrejas a ser administrada, que era Corinto e Timóteo e Éfeso. Éfeso, a gente vai ver, era o berço da idolatria da deusa Diana, que a gente vai ver lá na frente que era bravo, lá era bravo. E Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo, não deixe ninguém desprezar a tua mocidade, desperta o dom de Deus que está em você. Sabe que Timóteo passou uma luta lá tremenda. Com certeza. Uma pelo histórico familiar, tem um pai grego, ser visto como um samaritano, e pela sua juventude, um garoto jovem pastoreando uma igreja, uma cidade onde era super difícil, por causa da idolatria principalmente, e as pessoas olhavam e diziam assim, não vai dar certo. A questão era essa, não vai dar certo, mas o que talvez não vai dar certo aos olhos do homem, para Deus, ele só está só preparando um caminho de vitória. Amém. Então a gente vai começar agora aqui a encontrar nomes conhecidos, né? Vai encontrar Apolo aqui, vai encontrar nomes que você já conhece lá na frente, que vai falar deles, mas eles vão sair daqui, né? E de sorte que os que eram da igreja eram confirmados na fé, e cada dia crescia o número. Aí você vai falar assim, mas espera aí, tem uma conta que não está batendo. Como é que pode as pessoas terem tanta luta, tanta dificuldade, né? Perseguições, na verdade. Perseguição e crescer. Sabe o que me lembrou isso? Me lembrou isso aqui, ó. Olha o que me lembrou isso aqui. Eu estava dando essa aula, lendo alto e falando com a Lidiane, né? Lidiane, o que te lembra isso aqui? Ainda bem que ela acertou, senão ela ia tomar um cascudo, né? Lidiane, o que te lembra isso aqui? Eu vou ler de novo o versículo para você. Capítulo 16, versículo 4.
De sorte que os da igreja eram confirmados na fé e cada dia crescia em número, mas eles eram para diminuir. Porque se o Zequinha aceita Jesus e a mãe dele está contra ele, os judeus estão contra ele, está todo mundo contra ele, eu não quero isso para mim. Eu estou vendo a luta que ele está enfrentando. Mas aqui em Êxodo, vou botar no 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó cidade, tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais afligia, tanto mais se multiplicava. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava. A perseguição traz crescimento. Às vezes, nós estamos sendo perseguidos e vamos acabar, mas na verdade, cada vez que você é perseguido, você encontra força e uma saída. Eu sempre tenho isso comigo. Se você entende que está sendo perseguido, você precisa de força e buscar uma saída. E é o que Deus faz com o povo de Israel lá no Egito, e agora ele volta a fazer o mesmo feito no Novo Testamento, no livro de Atos, quando o povo, porque eram perseguidos de que forma? Aceitou Jesus, você vai morrer. Aceitou Jesus, a sua família vai ser expulsa da cidade. E assim, mas havia ali, pastor Luiz, algo inédito, porque ainda que a sua família te rejeitasse, você tinha um lugar na minha casa. E é o que o crente hoje precisa entender. No caso, a casa de João Marcos, que era a casa feita de oração dela, que não era uma família pobre, ela recebia essas pessoas para orar lá. Vai ver que a todo momento, estavam na casa de João Marcos, que era uma casa grande, e essa perseguição, pastor, acontecia muito também na época de Jesus aqui, porque quando curaram aquele homem cego, e chamaram os pais dele, o que disseram para ele? Olha, a Bíblia estava dizendo ali o seguinte, porque diziam os fariseus, quem confessasse que Jesus era o Cristo, era expulso do templo. Já acontecia ali já. Então as pessoas queriam te expulsar do templo, te expulsar de casa, te expulsar do teu bairro, mas havia um porto seguro para você ficar. Talvez você hoje tenha rejeição, seja lá onde. A igreja é um porto seguro. Não talvez você morar, você vai continuar morando na sua casa. Mas é aqui que você é consolado, né? É aqui que você traz uma palavra de conforto, é um irmão que te visita. Então a importância da unidade em Cristo nesse momento, porque a partir do momento que você aceitou e faz parte desse corpo, e se, por exemplo, eu tenho o meu braço, né? Suponhamos que eu não tenha esse braço, e você entrou e passou a ser esse braço no corpo, se eu cortar esse braço fora e ele for descolado do corpo, esse braço ele morre. Verdade. O braço ele morre. Então o membro que está afastado do corpo, ele morre. Então você não pode morrer, você tem que estar no corpo. Esse corpo tem enfermidades, né? Esse corpo tem. Eu estou aqui contigo, eu tenho uma enfermidade, tem que operar. Eu tenho uma enfermidade, mas eu tenho um corpo. A igreja não é perfeita, ela é um corpo que tem as suas enfermidades, né? Perfeito. Mas o próprio corpo, você vai ver que quando fala dessa pandemia, né? Tem doenças que o próprio corpo ele aprende a combater. A diferença entre o veneno e o antídoto é a quantidade que é colocada no corpo. Quando você fala em morreu picado de cobra, o antídoto nada mais é do que o veneno injetado em pequena quantidade no corpo, para o teu corpo aprender a combater aquilo ali, né? O teu corpo aprende a combater aquilo com o próprio veneno. Então nós vamos aprendendo com as próprias lutas. Não é assim, pastor? Nós aprendemos com as próprias lutas, seja ela com a intensidade maior ou menor. A igreja, querido, é luta, é prova, é muita dificuldade, mas é muito gratificante. A gente vai ver lá no final, quando viu o apóstolo Paulo falando para os irmãos assim, vocês nunca mais vão ver o meu rosto. Cara, quando eu li isso aqui ontem, eu quase chorei ontem nessa parte. Você nunca mais vai ver o meu rosto. Deve ser difícil. Uma pessoa que estava contigo ali, de repente você vê que ela vai morrer. Você vai ver que no final da carta, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu da prisão de Roma a Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, chegou a minha hora.
já vai ser entregue para expiação já, e ele vai dizer, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é o que está precisando hoje na igreja, né? Pessoas que realmente queiram combater o bom combate, mesmo diante da luta, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das diferenças, porque o que me deixa muito pasmo é ver pessoas, sabe, pastor Luiz, dentro das igrejas, desistir por causa de coisas tão poucas. Leia o livro de Atos, querido. Leia ele, de ponta a ponta, o livro de Atos. Você vai ver o que é a igreja. O livro de Atos não traz a essência da igreja. O que é passar por luta? Mas mesmo assim, você ter o seu coração gratificante. Permanecer feliz. E agora a gente tem uma situação curiosa que talvez tenha passado despercebido por você. A gente falou que Lucas escreveu o seu próprio livro, que intitula pelo seu nome, Evangelho de Lucas. E ele era um estudioso, né? Doutor, ele é médico, e tinha por característica ser minucioso, né? De tudo aquilo que ele escreveu. Escreveu o livro de Atos, e agora a gente vai ler aqui, ó. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Que é aquela passagem de Paulo na prisão. E Paulo teve à noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia, rogando, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, procuramos, olha como é colocado esse português, tá? Partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Então você vai ver que Lucas está escrevendo, agora ele deixou aqui, daqui para frente, é bem claro que ele deixou de ser um pesquisador para ser uma testemunha ocular. A presença de Lucas aqui agora é notória. Ele vai falar, olha, concluímos que o Senhor nos tinha chamado. Agora Lucas está presente. Então agora, a partir daqui, Lucas deixa de ser simplesmente um historiador. Agora ele é um participante em tudo isso que está acontecendo. Agora ele passou a acompanhar Paulo, passou a acompanhar Silas. Agora Lucas, ele está participando. Agora ele está presente. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho para a direita, para Samotrácia. Tem uns nomes esquisitos, né? E no dia seguinte, a Neápolis, e dali para Filipos, mais um nome conhecido. Filipos, a cidade de Filipos foi criada, né, por um homem chamado Filipe. A cidade tinha outro nome. O rei querendo, né, que o seu nome fosse conhecido, né, como eu estou falando aqui hoje, né, talvez fosse uma outra cidade, o nome dele não teria muita ênfase. Então, o rei colocou o nome da cidade de Filipos, né, por causa do seu nome Felipe, tá? Então a palavra Filipos, da cidade, vem de Felipe, o nome do responsável por aquela cidade, igualzinha à cidade de Laodiceia, né? A cidade ia ser destruída, ia ser acabada, que eles chegavam lá a destruir a cidade e construíam outra. Você vai ver lá em Moisés, muitas cidades que foram construídas, foi hebreu que construiu, para eles ficarem ricos, né? Então, a cidade de Laodiceia, né? O imperador saiu para visitar a cidade com a sua esposa olhou a cidade, achou muito bonita, o nome dela era Laodice, a esposa dele, e decidiu não destruir a cidade, e trocou o nome da cidade, colocou Laodiceia, justamente para a sua esposa Laodice. Então você vê que cada nome tem um significado, um porquê aquilo ali, nada é por acaso. E dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. No versículo 14, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, outra cidade que é muito importante, que ela vai aparecer no livro de Apocalipse, né? E que servia a Deus, nos ouvia. Então, essa mulher não era pobre. Essa mulher vendia tecidos nobres, né? Tecido para reis, né? Para príncipes, né? Se fosse hoje, seria
fosse na playboyzada aí, né? Calvin Klein, né? Seria Tinha marca. uma Tecido marca, um tecido aí de marca, né? Então não era qualquer uma não, ela, né, servia a Deus e que servia a Deus nos ouvia e lhe abriu o coração para que estivesse atento a que Paulo dizia. Depois foi batizada ela em sua casa e murmurou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Era um costume judaico. Você vai ver que os discípulos em Emaús, né, falaram: não, fica aqui com a gente, né, passa um tempo aqui. Era um costume do judeu. O judeu era um hospitaleiro, né? Como é até hoje, né? É, meio hospitaleiro. Somente quando se trata do mesmo povo, né? Um judeu como judeu, ele é muito hospitaleiro. E aconteceu que, indo na oração, saiu ao encontro de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa história aqui é conhecidíssima. A qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, chamavam dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Porque aqui, por que Paulo não aceitou? Era uma, como se diz? Ela estava fazendo algo legal para eles, né, pastor? E é homem de Deus. Qual era o problema disso? Olha o problema disso, desse elogio. O demônio, o camarada ali é servo de Deus, beleza. Por que Paulo não aceitou? A Bíblia diz que esta mulher dava grande lucro aos seus senhores, correto? Paulo não ia ficar ali. Paulo ia fazer maravilhas ali, né? Paulo fez maravilhas ali. Depois Paulo ia embora. E essa mulher, e essa aqui, esse espírito demoniado, ia continuar falando. Ia ter crédito aqui. Esse espírito ia ter crédito aqui. Esse espírito ia ter crédito aqui depois que Paulo fosse embora. Ia falar: realmente, viu o que ela falou de Paulo? Viu o que ela falou de Paulo? Realmente realmente o que eles falam é verdade o que eles falam. Então esse espírito aqui ia ter crédito naquele lugar. E Paulo não aceitou isso, né? Paulo foi contra, né? Expulsou aquele demônio. Querido, eu estou notando aqui que muitos comentários aqui estão em inglês. Eu ainda não falo inglês. O meu WhatsApp também, o meu Facebook também é assim, é difícil ele entender se ele está em português ou inglês, né? Aí eu aconselho você sair e entrar de novo, porque está tudo em inglês aqui e eu não estou entendendo o seu comentário. Por exemplo, da Priscila, da Alcilene, da pastora Shirley, da missionária Marta, da Tati, tudo em inglês, né? E eu não entendo inglês. Então aconteceu foi isso. E agora Paulo, ele expulsa esse demônio, e vendo os seus senhores que agora o seu lucro ia embora, né? Levaram Paulo e Silas a ser açoitados. Levaram Paulo e Silas para a cadeia. E agora a Bíblia diz que perto da meia-noite, no versículo 25, Paulo e Silas cantavam a Deus. E os carcereiros estavam ouvindo. A Bíblia diz, querido, que o sol nasceu para o justo e para o injusto. A diferença é como você se porta quando a situação chega. Nessa hora de prisão, nessa hora de dificuldade que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando, é essa hora que a igreja tem que gritar. É essa hora que o prisioneiro tem que ouvir a voz da igreja. É essa hora que a igreja tem que orar. É essa hora que a igreja tem que louvar. É essa hora que a igreja tem que cantar. É essa hora que a voz da igreja tem que ser ouvida. Porque quando a igreja louva, quando a igreja canta, quando a igreja fala de Cristo, as prisões são abertas. E tem prisioneiro precisando ouvir a voz da igreja. Tem prisioneiro precisando ouvir a voz da palavra. Tem prisioneiro precisando ouvir a voz de Jesus. Estamos nesse mundo e não podemos sair dele até que o Senhor nos chame. Mas esse sol nasceu com o justo, nasceu com o injusto também.
O justo vive enfermidade. Eu falei, eu estou enfermo. O injusto também vive enfermidade. Paulo e Silas estavam presos e ali havia outros prisioneiros. Mas é nessa hora que a igreja tem que falar. Nessa hora de prisão, a igreja não pode se calar. Imagina nesse momento de pandemia, se para tudo, parou, esquece de falar de Cristo, mas é essa hora de prisão, essa hora de dificuldade, que a voz da igreja tem que ser ouvida. É nessa hora que Paulo entendeu, eu não posso me calar, eu não posso ficar quieto, eu tenho que louvar. E é nessa hora que prisões são abertas, é essa hora que prisioneiros são soltos. Essa hora a igreja tem que abrir a sua boca. É isso que nós estamos fazendo aqui. Existe prisioneiro da sua própria casa hoje. E essa live nada mais é para que os prisioneiros venham nos ouvir. Você está entendendo o que é? E agora o versículo 31 vai dizer 30. E tirando para fora, disse isso o prisioneiro: Senhores, que é necessário para que eu me salve? O que é necessário para que eu me salve? Por que ele perguntou isso? Eu vou voltar aqui em Atos 12. Atos 12, no versículo 19. Né? Atos 12, 19. E quando Herodes procurou e não achou, feito inquisição aos guardas, mandou-os justiçar. Por quê? Mandou matar. Esse prisioneiro aqui ia ser morto. Esse prisioneiro aqui ia ser morto. Então a pergunta a ele, para Paulo, é a seguinte: o que eu tenho que fazer para me salvar? Eu vou me matar. Eles vão me matar. Quando ele está falando aqui de salvação, não está falando de salvação de Cristo, ele não está falando de Jesus, nada disso. Ele está falando o seguinte: o que é que eu preciso para não ser morto? Verdade. Porque você está fugindo. Ele queria salvar, ele pensou ali, em primeira instância, salvar a sua própria vida. Salvar a sua própria vida. É o que ele estava dizendo ali. O que eu preciso para me salvar? Aí ele vai dizer assim: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Então você foi além. A pergunta dele foi pessoal: o que eu preciso para me salvar? O que eu preciso? Paulo falou: crê, tu e tua casa. Você não vai morrer, nem a tua casa vai morrer. Então a preocupação daquele homem era com a sua própria vida, né? Então Paulo está dizendo para ele, olha, e a Bíblia vai dizer que pregando a palavra do Senhor, e todos que estavam na sua casa foram salvos. Todos que estavam na sua casa foram salvos. Um homem que estava condenado à morte, um homem que ia morrer, ouviu a voz da igreja, foi salvo, ele e toda a sua casa. Olha o poder do louvor. Olha o poder do crente resistir à tentação. Olha o poder do crente no meio do... Quando eu falo de crente, é o poder dado do alto, tá? Né? Você por si próprio não. Mas olha o que o crente pode fazer quando ele não se entrega. O louvor de Paulo, o cantar de Paulo, trouxe salvação, tanto àquele homem, quanto à sua casa. A palavra de Deus ainda salva vidas. A palavra de Deus ainda muda a história. Então, crente, está passando por luta? Louve. Está passando por prova? Louve. Como diz o louvor, ninguém pode calar um adorador. Ninguém pode calar um adorador. Então, não importa como você está vivendo hoje, que não pode ser roubado, você pode ficar sem dinheiro, pode ficar sem comida, pode tirar tudo de você, mas não pode tirar o que Deus colocou na sua vida. Não pode tirar o cântico que Deus colocou nos seus lábios. E quando você cantar, quando você louvar, quando você orar, os prisioneiros vão ouvir e prisões serão abertas. Então não deixe de adorar a Deus pelo momento que você está vivendo. Amém, querido?
Agora aqui, né, vai ter um fato muito interessante, que está no versículo 33. E tomando consigo naquela mesma hora à noite, levou-lhe os vergões e logo foi batizado e tal. O 35, e sendo já dia, os magistrados mandaram o padroeiro dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: o magistrado mandaram que soltassem, pois sai e vai em paz. Mas Paulo vai dizer o seguinte: olha, engraçado, vocês me bateram publicamente, né? Me bateram no 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente lançamos para fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados esta palavra, e tremeram ouvindo que Paulo era romano. Então vindo e dirigindo, suplicaram, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entrando na casa de Lídia, vendo os irmãos, confortaram e depois partiram. Agora, porque isso aqui foi outra prisão ilegal, porque só Roma poderia fazer isso, só Roma poderia autorizar a prisão de Paulo e bater, só Roma poderia fazer isso. Agora Paulo ele vai dizer: olha, eu sou cidadão romano, e agora? Olha a briga que eles arrumaram com Paulo. Se Paulo chegasse em Roma agora e falasse o que tinha acontecido, não ia ficar legal para eles. Aí você vai perguntar assim: mas pastor, Paulo é de Tarso, nasceu em Tarso. Por que Paulo era romano? Será que Paulo comprou a cidadania romana? Porque você podia comprar. Paulo não comprou a cidadania romana. Paulo não comprou. Entenda isso. A cidadania de Paulo, romana, não foi comprada. O que aconteceu? Em 66 a.C., o imperador Pompeu, o cônsul Pompeu, convocou alguns judeus para defender o seu território, que era invadido constantemente. E os judeus que ajudaram Pompeu a vencer aquelas lutas, ele decidiu a dar a esses judeus, por mérito, a cidadania romana, né? Estamos falando em 66 a.C. E no meio dessa porque Paulo ele sabia algumas coisas militares, né? Os cidadãos da cidade de Paulo sabiam algumas coisas da parte militar. Como Paulo vai falar, combati o bom combate, né? Vai falar da armadura de Deus, vai falar de tanta coisa de soldado, né? Então, em 66 a.C., Pompeu deu a alguns cidadãos judeus o título, né, de romano. Nesses cidadãos estavam incluídos a família de Paulo. A família de Paulo, pai, talvez de Paulo, avô de Paulo, estavam ali, né? Então, em Atos capítulo 16, versículo 37, você vai ver como é que Paulo não comprou essa cidadania. Olha o que vai dizer em Atos. Vou achar aqui, que eu anotei. Eu sou horrível em anotar, mas eu vou achar. Enquanto você procura aí,
Fala aí, pastor, enquanto eu procuro aqui. Quando eu procuro, fala em procurar e achar, eu estou com uma Bíblia aqui na igreja, está aqui já antes da quarentena, esqueceram aqui. E eu vou levar essa Bíblia para mim. Por quê? É de alguém antigo na igreja, porque, tipo assim, ó, tem pregações aqui que foram anotadas, o pastor Antes pregou sobre o nascimento de Moisés, dia 10/6/2004. 2004. 2004. Cheguei na igreja. Antes de chegar na igreja. Pastor Antes, dia 13, acho que 13/8/2002. 2002, Luiz. Então, essa Bíblia que eu vou levar para mim, porque tem um monte de mensagem aqui que eu preguei, que eu nem lembro mais, e a pessoa marcou aqui as datas. Eu estava olhando isso aqui, tá vendo aqui, ó, pastor Anderson, dia 12/1/2003, dia 30, preguei a mesma mensagem depois, dia 30/6/2019. Então aqui está comigo há muito tempo, eu vou levar essa Bíblia para mim. Então, quem anotou bem, que Deus possa te abençoar. Depois dessa quarentena, a Bíblia é minha. Então Paulo vai dizer, querido, que ele era cidadão romano. Paulo era de Tarso, vai dizer que é romano, ele não comprou a cidadão romana, tá? Paulo não comprou. Paulo herdou, tá? Que Pompeu deu aos seus pais. Aí no versículo 20, capítulo 20, capítulo 22, versículo 27, Paulo vai dizer: vindo ao tribuno, disse-lhes: és tu romano? Perguntando para Paulo. Ele disse: eu sou romano. Respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei direito a cidadão romano, a cidadania romana. Paulo disse: mas eu sou de nascimento, porque ele herdou dos seus pais, tá? Então Paulo era romano por isso. Amém? Capítulo 17. E passando a Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, outra cidade conhecida, e havia ali na sinagoga judeus. E Paulo, como tinha costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputando as escrituras. Versículo 5. Mas vendo os judeus, movidos de inveja, tornaram consigo homens perversos. Outra vez, judeus foi ter com Paulo e queria que Paulo parasse de pregar. No versículo 14, versículo 12, de sorte que creram muitos daqueles, mas também gregos e da classe nobre, não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá excitar a multidão. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. No 15, no 18, vamos botar no 15, né? E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. Agora Paulo vai entrar na Grécia. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, Paulo falou: olha, eu vou para Atenas, mas manda vir Silas e Timóteo, não vão ficar aí não. Era a unidade, né? Você vai ver quando Daniel ele foi levantado, ele falou: olha, mas coloca também Sadraque, Mesaque e Abednego como os responsáveis por tal lugar. Lembrou dos amigos que estavam na luta. Paulo falou: não vou sozinho não, pode mandar vir Silas e Timóteo comigo. E quando Paulo os esperava, o seu espírito se comovia, porque via que Atenas estava entregue totalmente. Você vai ver a mitologia grega, né? Eu citei até Zeus, né, e Hermes, a mitologia grega. Que chegando Paulo em Atenas, Paulo ele viu tanta adoração, e Paulo encontrou um lá que chamou a atenção, que está no versículo 23, ao Deus desconhecido. Por que havia essa frase lá, ao Deus desconhecido? Eles eram tão idólatras que eles tinham preocupação, pastor, de esquecer algum Deus. Eles tinham preocupação e falar assim: se eu esquecer um Deus, eu posso ser castigado. Então eu vou
ao Deus desconhecido vai abranger Todos aqueles que não todos foram aqueles mencionados. que não foram mencionados. Paulo, diferente, Paulo era muito inteligente e instruído por Deus. Paulo poderia falar assim, igual as outras pregações, né? O Deus que apareceu aos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que não apareceu, que nos tirou do Egito, né? Paulo poderia vir com isso, mas não cabia essa palavra aqui, porque o que Atenas tinha a ver com isso? O que os gregos tinham a ver com isso? Na verdade, eles conheciam até a história, Mas não tinha essa cultura não judaica. tinha a Então, cultura. não tinha por que Paulo entrar. O que Paulo fez? Paulo se aproveitou do que eles viviam e trouxe a palavra em cima daquilo que eles acreditavam. Paulo falou, olha, não tem esse Deus aí que você está dizendo que não conhece? É esse que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando ao Deus desconhecido. Paulo era tão esperto que lá tinha muitos filósofos, né? Filósofos gregos, né? A gente conhece vários, na né? Grécia. Na Grécia Antiga. Paulo no versículo 28 diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Paulo entrou na cultura grega e usou a própria cultura contra eles. Inteligência total. É o Espírito Santo, né? Inteligência Quando total. Deus envia, Foi algo de mestre. Algo de mestre aqui. Né? É a mesma coisa, eu sempre falo, estamos terminando já, a gente vai até umas 11h10 hoje, tá? É a mesma coisa, Paulo era um cara inteligente que sabia qual era o público que ele estava pregando. Né? Quem estava ouvindo? Quem eram os ouvintes de Paulo? Né? Não adianta nada eu chegar a botar alguém na comunidade de Shalom, um cara renomado, e o cara falar assim, né? Mas nos umbrais do não sei o quê. Vai ter palavra que você não vai entender, você não vai entender a mensagem. verdade. Você não vai entender, né? Se eu trouxe aqui numa escola dominical aqui, se eu botar um médico para pregar aqui, levantar e falar assim, quem aqui sofre de cefaleia? Vai ficar um olhando para a cara do outro. Dor de cabeça. Quem sabe que cefaleia é dor de cabeça? Poucos. Quem aqui sofre de cefaleia? O cara vai falar, praga é essa de cefaleia? Né? Quem aqui tem alguma neoplasia maligna? Não vou botar nem maligna, porque maligna vai falar de câncer, né? Quem aqui tem uma neoplasia? Sei lá o que é isso. Não sei. Porque o público que a gente prega, a mensagem, o público tem que entender. Está entendendo? Então não adianta eu colocar uma pessoa renomada e usar palavras aqui bonitas, né? Que ela vai num idioma rebuscado, né? Que você não vai entender. Não adianta, você não vai entender a mensagem. Então não adiantava Paulo falar assim, olha, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de isso, a Torá, que não sei o quê. O povo não ia entender. O que Paulo pensou? Eu vou entrar onde eles entendem. Eu vou entrar na cultura deles. Paulo entrou exatamente no Deus desconhecido. Entrou exatamente nos seus filósofos, nos seus poetas. Então Paulo, ele, instruído por Deus, como foi falado aqui, fez algo de mestre, querido, algo de alguém que está realmente instruído por Deus. E se eu fosse denominar isso aqui, eu ia lá em Apocalipse, falava que Paulo estava no trono de Satanás. Verdade, porque É o centro. é no centro dos deuses, vamos dizer assim, com letra minúscula, onde a cada 10 metros tinha um Deus, um altar para um Deus diferente. E quando Paulo declara que ele servia ao Deus desconhecido, e aí, pastor Luiz, é o que nós temos que entender como igreja, não era só servir ao Deus desconhecido, era dar testemunho do Deus desconhecido. E foi o que Paulo começou a fazer ali, dar testemunho do Deus desconhecido. Paulo começou a não só falar do Deus o qual ele servia, mas das maravilhas que Deus, eu imagino Paulo contando as experiências dele, quando ele aceita, as pessoas ficaram maravilhadas, falou, quero conhecer esse Deus, um Deus que se importa com a vida, um Deus que se importa
com o próximo, um Deus que tem prazer em te livrar de uma prisão. Paulo começou a contar isso, a pessoa falou, peraí, não tem outro Deus igual ao teu Deus, né, pastor Luiz? Exatamente. Então Paulo ele sabia muito bem o público que ele estava pregando, né? E cada um de nós temos um público diferente, né? Porque nós temos uma cultura estabelecida no Brasil, mas temos também uma cultura estabelecida dentro da nossa própria casa, né? Cada um cria de um jeito, né? É verdade. Cada um cria de um jeito. Então cada um de nós temos um público diferente, né? A família do pastor tem um público dele, que é a casa dele, a família dele. Talvez tenha pensamentos diferentes da criação da minha família. Então nós temos que nos adaptar não à cultura que é estabelecida, mas à palavra, né? Nós temos que saber ter discernimento de como colocar aquela palavra, né, pastor? Verdade. De como colocar, né? Então do mesmo jeito que, por exemplo, vou dar o exemplo aqui básico, como o João falava assim, raça de víboras, aquelas pessoas aceitaram aquilo ali. Mas vai ter pessoa na rua que falar isso aqui, vai tomar um Tapa na orelha. Um tapa na orelha bem dado. Entendeu? Porque cada um aceita a mensagem de maneira diferente. Então cada um tem que ter um cuidado diferente para colocar, né? Às vezes você vai chegar para uma pessoa que talvez tenha uma religião diferente e vai colocar, porque o nome Jesus ofende, né, pastor? O nome Jesus, ele ofende culturas, ofende tradições, ofende. As pessoas falam até de Deus, né? Falam até de Deus. Qualquer religião fala de Deus. Mas quando você usa o nome de Jesus, que só Ele por si só cura, só Ele salva, e só Ele pode mudar a vida, e só Ele pode mudar a paz, você comprou uma briga com o inferno, querido. Verdade. Entendeu? Você comprou uma briga com o inferno. Todo mundo fala de Deus, agora ninguém fala, não é todo mundo que fala de Cristo, na sua essência não. Porque para o mundo, todos os caminhos levam a Deus, e leva mesmo, eu acredito nisso. Todos os caminhos levam a Deus, aprende isso. Todos. Uns para ser julgado para a perdição e outros para ser levado para a vida eterna. E a realidade é essa, todo mundo vai se encontrar com Deus, seja espírita, seja mormons, seja kardecista ou qualquer outro tipo de espiritismo, todo mundo vai se encontrar com Deus, todos os caminhos vai levar a Deus, não a salvação. É diferente, né, pastor? É muito diferente. Muito diferente. É muito diferente, né? É muito diferente. Todos os caminhos levam a Deus, né? Uns para ser, como Jesus falou para os fariseus, uns para ser julgado para a vida eterna, e outros para a salvação e condenação. Não, querido, eu quero um dia, está fácil, vai ficar, não esquenta não, só não sei a sentença que vai receber, se vai ser legal, se a sentença que for dada para você, porque a Bíblia diz que um dia Jesus vai assentar e vai colocar à direita as ovelhas e às esquerdas os bodes. Quando fala bode, não é só da igreja não, você pode fazer uma amplitude maior. Eu quero estar à direita de Deus, né? E creio que eu vou estar, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, mas porque eu sei que a misericórdia do Senhor tem me cercado. O reino de Deus é ganhado à força. Você tem lutado firme, tá? A pessoa pergunta assim, olha só, por que vocês saem de casa e correm o risco de pegar uma doença, né? É por isso que eu sou pastor, né? É que o pastor, quando eu aceitei que isso aí eu poderia falar, não quero, ele fala, não quero, eu quero continuar, né? Mas é um risco. O pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. É um risco que a gente tem que correr. Verdade. Né? É por isso que eu sou pastor, por isso que eu estou aqui, por isso que o pastor está aqui. É um risco que nós temos que correr. Então, até na minha família mesmo fala, olha, é muito perigoso, poxa, a doença está aí, mas é um risco que eu tenho que assumir, querido. É um risco que nós temos que assumir, como pastores dessa igreja. Porque se o pastor deixar, eu estava pensando isso com outro pastor esses dias, se o pastor deixar de alimentar a ovelha, levar a ovelha até um pasto verdejante, ela vai morrer de fome. E talvez quando acabar tudo isso,
o que vai acontecer? Muitos não vão voltar, porque a palavra, o próprio Senhor disse que a palavra é como pão, alimento para as nossas vidas. De uma certa forma, você está sendo alimentado. Nós temos tendo esta preocupação de alimentar. Temos o risco? Temos. Corremos o risco? Corremos. Mas esperamos em Deus que sejamos guardados, que sejamos protegidos pela forte mão do Senhor. A gente vai encerrar aqui, infelizmente a gente não conseguiu acabar a aula. Mas semana que vem. A gente acaba semana que vem. Deixa eu falar só uma coisa para você que está aqui no capítulo, só para o capítulo 21, versículo 8, você meditar para a aula da semana que vem, que gosta de dar uma. Vai dizer assim, ó. No dia seguinte partiu dali Paulo e nós que com ele estavam, chegando a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Lembra do Filipe lá? Diácono? Diácono Filipe. Lembra do Filipe Diácono, que era da assistente social, que ajudava lá? Já está evangelista. Verdade. Já está evangelista. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o crescimento da igreja, que tem pessoas que acham que é assim, né? Que chegou onde chegou, porque, né, por pessoalidade, porque o pastor gosta de mim, isso. porque, né, tem uma afinidade comigo, ou que o outro chegou por ele, não tem nada a ver. Até porque, se o pastor fosse por afinidade, ele ia botar o pai dele como pastor, a mãe dele como pastora, não é isso? O pai dele ia ser pastor, a mãe dele ia ser pastora, os irmãos dele ia estar tudo aqui, e ia ser assim, e não é assim. Então você vai ver que Filipe, o evangelista, ele foi galgando os degraus, né? E é o que a igreja precisa, de pessoas que façam bem feito o que é lhe dado, colocado em suas mãos, e o resto Deus vai fazer. Amém? E talvez você fosse, estudamos o livro, vai terminar semana que vem, e eu acho que a gente acaba bem mais cedo do que 11 horas. Então, se ficou alguma dúvida em relação ao livro de Atos, teve alguma coisa que você não entendeu e, pastor, eu gostaria de entender melhor, mande para nós durante a semana, e pode ir mandando durante a semana, e nós vamos preparar aqui um esboço aqui para estar sinalizando para você aquilo que você não entendeu, tentando lhe explicar melhor, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar esse dia, te dar um domingo tremendamente abençoado, juntamente com a sua família. Eu tenho dito a esses dias que a família está mais em casa, né? Está mais reunida. Tira um tempo para conversar, para almoçar junto, para trocar ideias, sabe? E aproveite esse tempo aí, porque às vezes as coisas acontecem, nós não entendemos, mas se você for pegar um tempo antes da quarentena, você vai ver que teve famílias que teve que se unir. Famílias que teve que se unir para cuidar um do outro. Alguém caiu doente, você teve que cuidar, fazer até o que você não fazia para ter esse cuidado. Então, antigamente a desculpa é: eu trabalho muito. Eu trabalho muito, não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, não tenho tempo para brincar, só videogame. A desculpa, acabaram com a desculpa com ele. Então, Deus deu esse jeitinho aí. Amém? O Santos chegou para a escola dominical agora. Gente, escola dominical é 9h30. Isso quebrando galho, que é 9 horas, a gente quebrando galho, porque a live é mais rápida, a gente não tem tanta interpelação, perguntas, mas é 9h30, Santo. Mas continuo te amando, Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe o dia de cada de vocês. Que vocês possam ter um dia tremendamente abençoado, tá bom? Fiquem na paz. Logo mais, 18h30. Não perca o horário do culto, gente. Tô fazendo alguma coisa, ó. 5 horas, deu horário de minha. Eu até brinquei na Santa Ceia, domingo passado, né? Foi a ceia, domingo passado. E o pastor Josiano mandou uma foto. Gente, exemplo. Pastor Josiano de terno, para ceiar em casa. Eu falei, caramba, ó, entendeu? Então,
vou me arrumar, ou vou tomar meu banho, vou esperar a live aqui de boa, com a minha família, e convide a sua família para assistir. E o que eu achei legal, pastor Luiz, algumas pessoas me enviaram foto, famílias inteiras, sabe, se reuniram para ceiar, para assistir. Rita, lá a pastora Sheila também mandou. Isso, a missionária Marta. Rita. E algumas pessoas, o pastor Carlos, a Aline, pastor Carlos, a Aline, o Cauã, se reuniram ali para ceiar em família. Então, sabe, aproveite esse momento, tá? Já que a sua família não vai à igreja, ou não vinha à igreja, porque eu quero profetizar que passar esse tempo aí, eles vão falar assim, eu vou para a igreja contigo, sabe, mas faça a tua parte. Convide eles, vão assistir o culto, se der para colocar na televisão, coloque lá, sente na sala, assiste o culto junto, converse sobre o culto depois, sabe, não deixe de fazer isso não. Não vou fazer nada, vou ficar aqui batendo papo, conversando fiado, faça isso não, sabe, horário do culto, dê esse horário para o Senhor, sabe, dê esse tempo para o Senhor, não rouba esse tempo do Senhor não. Amém? Deus possa te abençoar, te dar um domingo abençoado. Vamos orar para encerrar. Podemos encerrar? Aqui, ó, viu? A Priscila colocou aqui, ó, até meu marido participou. Então, e assim, várias outras pessoas que eu tive testemunhas, pessoas, poxa, meu filho adorou, sabe, achou uma coisa assim muito diferente e ele gostou muito, sabe? Então, traga a sua família para perto de você, sabe? Traga a sua família, e chegou um tempo de você ganhar ela, sabe? E cuidar dela, que Deus possa estar te abençoando. Vamos orar para encerrar. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer esta manhã por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por essa escola bíblica. Pai, eu quero te entregar em tuas mãos as nossas vidas e te pedir, nos guarde. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora a ti também, tome cada família, Pai, em tuas mãos. Pai, toma, Senhor, aqueles que estão se sentindo mal. Pai, quero colocar em tuas mãos a vida da Edileuza, a vida do Renato. Deus, toma em tuas mãos, Senhor Deus, tu és o Deus que tem cuidado da família, tem cuidado daqueles que estão enfermos. Pai, a vida da Jéssica. Toma, Pai, os enfermos em tuas mãos. Tu sabe de todos eles. Toma a vida do Bira em tuas mãos, que está naquele hospital internado. Sim, Deus. Pai, venha sobre a vida dele. Tu és um Deus de milagre. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos esta manhã pelo milagre que eu sei que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, em meio às nossas famílias, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a graça de Deus Pai, o amor do seu Filho Jesus, as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor, seja com todos, hoje e para todos sempre. Que a igreja diga amém. Deus te abençoe. Tem um dia abençoado aí, vai fazer seu almoço, você que já está adiantando, que você possa almoçar, se preparar para o culto logo mais, 18h30. E eu acho que a pastora Sheila vem pregar. Ela perguntou se ela podia vir pregar hoje. Maravilha, hein? Aí eu falei assim, não, pode, eu ia pregar, mas para ela eu libero. Amém? Então, provavelmente a pastora Sheila vai estar pregando hoje, então chama aí, reúna a sua família para ouvir uma palavra de Deus. Logo mais às 18h30 estaremos aqui. Que Deus te abençoe. Shalom, Adonai, a paz do Senhor.